Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando no projeto Auxílio ao Mestre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Esse projeto tem como objetivo único auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Trata-se de um projeto de caráter pessoal e não institucional. Nós não temos aqui apoio, pelo menos financeiro, de nenhuma instituição, nem mesmo a instituição a qual eu sirvo. É um projeto que Deus colocou em meu coração e o fazemos com alegria, com prazer. Muito mais do que isso, é uma missão que o Senhor nos confiou. E para tal, Deus levantou um exército por esse país. Você que tem orado, intercedido pela minha vida, que o Senhor possa multiplicar a bênção sobre a sua vida. Agradeço a todos que têm orado pela minha saúde, porque a minha saúde não está muito boa, tenho enfrentado muitas dificuldades, mas pela graça do Senhor aqui estamos. Vamos lá? Hoje estaremos estudando a lição de número 9, Jesus, o Holocausto Perfeito. A lição de hoje é uma lição maravilhosa. Nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus e o holocausto. Quando se deu o holocausto? Afinal de contas, o que é holocausto? Nós vamos avaliar isto hoje e ver que dentre todos os holocaustos e sacrifícios oferecidos, tanto dentro da lei mosaica, quanto antes da lei mosaica, desde os dias ali de Abel, todos eles apontavam para o sacrifício perfeito que era Cristo, o Cordeiro de Deus que tiraria todo o pecado do mundo. Vamos lá, primeiro tópico da nossa lição. O holocausto, o sacrifício mais antigo. Nesse primeiro tópico nós vamos ver que o holocausto, ele é conhecido como o sacrifício mais antigo. Ele vem antes da lei de Moisés, do sacerdócio levítico. Nós vamos olhar sua definição, como se deu, quais eram as exigências, os objetivos quando Deus estabelece normas quanto ao holocausto. Vamos então ao subtópico de número 1 da nossa lição. Definição de holocausto. Ato de sacrificar e queimar por completo um animal como aroma agradável e suave a Deus. Todo o povo de Israel reconhecia sua importância no culto verdadeiro ao Senhor. Um culto sem o holocausto era vazio em si e destituído da essência de Deus. Então, o holocausto era o ato de sacrificar um animal e, observe, queimar este animal. Queimá-lo por completo, segundo as diretrizes de Deus. A palavra holocausto é queimar, subir fumaça. E aquela fumaça, aquele aroma, chegava às narinas de Deus como um aroma suave e agradável às narinas de Deus, porque era um ato voluntário por parte do adorador. Eu destaco o seguinte, que todo o povo de Israel, toda a nação de Israel, reconhecia a importância do holocausto, deste sacrifício, no verdadeiro culto ao Senhor. Por que eu falo verdadeiro? Porque tem culto que não é verdadeiro, tem culto que é
antropocêntrico. Tem culto que é para reverenciar homens, cultuar homens, homenagear homens, mexer com o ego do crente, palavra de autoajuda, mas o culto verdadeiramente para o Senhor, ele envolve o holocausto, o sacrifício, um culto onde não tem sacrifício. Eu não estou falando aqui sacrifício de dinheiro aí não, meu querido. Eu estou falando do sacrifício de si mesmo. É quando você está cansado, você trabalhou o dia todo, é quando você está atribulado, passando luta em casa, quando você está doente, quando você está enfermo, quando você está todo quebrado, quando você está todo moído, você vai ali à casa de Deus prestar a Ele um culto. Isto é um holocausto, isto é um sacrifício. Essa dor, este sofrimento, essa tristeza, esta angústia que você está atravessando. A Bíblia fala que Deus é o nosso socorro e fortaleza. É socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando nós vamos na casa de Deus, e ainda que com lágrimas, derramamos ali a nossa lágrima, ali nós estamos prestando a Ele um culto verdadeiro. Um culto onde não há um sacrifício, um culto onde não há um holocausto verdadeiro, meu querido, é um culto destituído da essência de Deus. Pode ter ali o sacerdote, pode ter ali até os adoradores, mas o adorado, que é Cristo, ele não está presente, porque o culto não é cristocêntrico. Ele só está presente quando o culto é cristocêntrico. Ele é a razão, ele é o motivo de você estar ali. Não é nenhum cantor famoso ou um pregador famoso. Você está ali, independente de quem esteja pregando, de quem esteja cantando, porque você foi, por causa de Cristo, oferecer o seu sacrifício. Amém? Vamos então a um outro momento da nossa lição. Cristianismo sem cruz é apenas uma religião. Desde o começo da caminhada, o cristão deve ser ensinado que o servir ao Senhor envolve sacrifícios. O maior de todos é o sacrifício de si mesmo no altar de Deus. A carne, por vezes, quer assumir o controle, murmurar, quer falar mais alto e se rebelar contra as leis do Senhor. A carne precisa ser queimada no altar da santidade como aroma agradável. Observa, o cristianismo sem a cruz, sem o sacrifício, sem a dor, sem as dificuldades, ele se torna apenas mais uma religião. O cristianismo, ele não é mais uma religião. O cristianismo, ele é um estilo de vida adotado por homens e mulheres que aceitaram a mensagem de Cristo. E todo cristão, semelhante ao holocausto, que é muito antigo, todo cristão, no começo da caminhada, ele deve ser ensinado que servir a Deus envolve sacrifício. Envolve lutas, dificuldades. Agora eu aceitei Jesus e é só bênção, é só vitória, é só milagre. Meus amados, tem alguns hinos cantados aí que a letra, a melodia é bonito, mas a essência dele não condiz com a veracidade da mensagem do Cristo crucificado. Então, o verdadeiro cristão, desde o começo, ele precisa ser ensinado que ele terá lutas, dificuldades, ele terá batalhas, problemas, às vezes financeiros, saúde, familiar, ou seja, Jesus diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Outra questão, a carne, esta natureza carnal, esta natureza adâmica que habita em mim e habita em você, por vezes essa natureza ela vai querer assumir o controle.
ela vai querer murmurar, ela vai querer falar mais alto e se rebelar contra as leis do Senhor. Eu passo por isso todo dia, meu irmão. Você acha que o quê? Que eu tenho a unção dos anjos, que na minha veia não corre sangue, corre azeite? Não, meu irmão. Tem vezes que a minha carne quer falar mais alto, tem vezes que a minha carne quer assumir o controle, quer murmurar, quer reclamar, quer sabotar, quer se rebelar contra as leis do Senhor, não quer se sujeitar ao Espírito Santo. E o que fazer nesta hora? A carne precisa ser queimada no altar da santidade como aroma agradável ao Senhor. Aí, meu irmão, mas como é que eu vou queimar a carne? Eu vou ligar a churrasqueira lá, a brasa, e vou colocar a mão? Não, meu irmão, não é assim que a gente queima a carne, não. O churrasco de Jeová é diferente. O meu churrasco aqui, o seu, talvez envolve brasa, fogo, talvez envolve carvão. Mas o churrasco, como Deus queima a carne? Jejum, oração, consagração, leitura da palavra. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É assim que nós sujeitamos a nossa carne, quando nós nos sujeitamos debaixo da vontade de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meu amado, precisamos sacrificar a nossa carne no altar da santidade como aroma agradável às narinas de Deus. Vamos lá, subtópico de número 2, objetivos do holocausto. Estabelecer um relacionamento mais estreito entre o Criador e o adorador. Por intermédio da fé, ao oferecer o melhor para Deus através do sacrifício, o adorador expressava sua gratidão a Deus e também sua insuficiência quanto ao fato de ser um pecador. Por melhor ou maior que fosse a oferta, Deus a recebia pela sua misericórdia e não por mérito do adorador. Eu faço aqui algumas colocações. Dentre os vários objetivos, poderíamos estabelecer inúmeros aqui, mas eu vou ficar com aquele que o Senhor colocou no meu coração, e eu não tenho a palavra final no assunto. Mas eu compreendo que um dos objetivos ao estabelecer o sacrifício através do holocausto, Deus estava estabelecendo uma forma do adorador, o crente, aproximar-se de Deus, relacionar-se com Deus e expressar aquilo que estava no seu coração através de uma oferta pacífica, através de uma oferta de gratidão, através de uma oferta de confissão pelos seus pecados. Ali era uma oferta que expressava gratidão, reconhecimento e a fragilidade de um ser pecador diante de um Deus supremo, santo, puro e verdadeiro. E observa, por melhor e ou maior que fosse a oferta de Salomão, que matou milhares e milhares de bois, ou a oferta daquele que oferecia uma pombinha ou uma rola, como foi o caso da família dos pais de Jesus, Maria e José, que não possuíam muitos recursos, tanto aquele que oferecia uma oferta grandiosa, como aquele que oferecia uma oferta pequena. Deus recebia aquela oferta, amado. Não é pelo mérito do adorador, mas era pela graça e pela misericórdia dele. Tá bom, meu querido? Então, não pense que você hoje é merecedor do favor divino. Tudo que Deus faz é pela sua graça, é pela sua misericórdia. Eu estou entregando uma grande oferta para Deus. E ainda assim Deus está recebendo, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã.
e é muito maior do que a sua oferta. Amém, meu querido? Vamos prosseguir na nossa lição. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como os trapos da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, 6. Aqui o profeta está declarando que todos nós somos como imundo. Não esqueça, por melhor que seja a oferta, eu vou dar um carro, vou dar uma casa, vou dar o meu dízimo, eu vou dar a minha oferta de fé. Amém. Mas nunca se esqueça, por melhor que seja a sua oferta, somos todos como imundo. E todas as nossas justiças, todos os nossos atos de justiça aos olhos de Deus, são como trapos da imundícia. O que é trapos da imundícia? Alguém que estava leproso, um estado mais avançado, ele expurgava aquela parte do corpo, saía o excremento, pus, aquilo fedia, aquilo ficava podre. E ao leproso restava ali um pano onde ele passava naquela ferida e ali saía carne, pele, pus, sangue e ferida, e mais aquele odor. Então, com o passar do tempo, aquele pano ficava tão fedorento, aquele pano ficava tão sujo, tão imundo, que todos tinham nojo dele. Até o leproso tinha nojo daquele pano. Então, a Bíblia está querendo dizer que aos olhos de Deus, quando eu estou fazendo alguma coisa de boa, Ele é tão santo, tão puro, que aos olhos dele até isso, para ele, é como um trapo de imundície, mas ele aceita pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor, e não pelo tamanho da oferta, mas por causa do mérito, do sacrifício do Filho de Jesus e um coração sincero e quebrantado do adorador. Amém? Vamos prosseguir. A tipologia do holocausto. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas uma alusão ao sacrifício vindouro de Jesus, o qual viria como o Cordeiro de Deus que tiraria todo o pecado do mundo. Ninguém foi salvo no período da lei por oferecer sacrifícios de animais, mas pela fé no sacrifício vindouro do Filho de Deus. Há uma tipologia. O que é uma tipologia? É algo que lembra ou faz menção de algo que viria no futuro, que era Cristo. Então o holocausto, ele tinha um tipo do Cristo. O cordeiro que era sacrificado, o sacrifício, o holocausto. Tudo aquilo apontava para o sacrifício vindouro que viria, que era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós observamos essa tipologia. Eu observo aí uma forma de Deus estabelecer e inculcar na mente do judeu, na mente do povo de Israel, a forma de compreender acerca do sacrifício perfeito que viria através do Filho de Jesus, o seu Filho Jesus Cristo, que tiraria todo o pecado do mundo. Você deve perguntar, irmão Mauro, mas se ele tira todo o pecado do mundo, por que alguém vai para o inferno ainda? Ele tira o pecado, uma coisa é ele tirar, outra coisa é a pessoa reconhecer que ele é Senhor e Salvador e aceitá-lo, se render a Cristo. Há muitos que confiam em seus próprios méritos e pensam que não precisam de Jesus. Outros sim. No Antigo Testamento, ninguém, nem Abraão, Isaque ou Jacó, ou Noé, ou qualquer um outro, foi salvo por oferecer sacrifícios a Deus pelos seus pecados. Porque o sangue de animais, de forma alguma, poderia perdoar o pecado de alguém. Aquele sacrifício era feito pela fé e apontava para o Cristo, o sacrifício perfeito que viria
Amém, meu querido? Mas aqueles animais ali, eles não tinham poder de perdoar o pecado de ninguém. Era apenas um ato de fé e obediência a Deus para o sacrifício futuro, que seria o sacrifício do Filho de Deus, o próprio Jesus. Vamos então a um outro momento da nossa lição. O holocausto na história de Israel. Nós vamos observar agora o holocausto nesse tópico dentro da história de Israel. Há o holocausto antes da história de Israel, porque Israel começa a tomar forma de nação a partir da chamada do pai Abraão. Mas antes de Abraão, nós vamos ver Noé, nós vamos ver Abel oferecendo sacrifícios de holocausto a Deus. Então, mas nós vamos falar aqui sobre esses assuntos. Vamos lá? Subtópico de número 1. No período patriarcal, Abel foi o primeiro na história bíblica a oferecer a Deus um holocausto. Tratava-se de um ato voluntário que expressava a mais sincera gratidão a Deus. Embora tenha sido assassinado pelo próprio irmão, seu gesto inspirou de forma impactante todos que viriam após ele, como foi o caso de Noé, Abraão, Jacó e tantos outros. Eu quero que você observe comigo esse ponto de vista, que o holocausto, ele já existia, ocorria no período patriarcal. Mas o primeiro na história bíblica, no relato bíblico da história da humanidade, porque eu não creio que o homem veio de um macaco em outros povos, eu creio que Deus criou um casal, Adão e Eva. O primeiro a oferecer a Deus um holocausto foi Abel. Abel, ele apresentou a Deus aquilo que representava a expressão de gratidão, de louvor, de adoração pela graça, pela bondade de Deus para com a sua vida. Embora ele tenha sido assassinado pelo próprio irmão, porque ele morreu, porque ele adorou a Deus com todo o seu ser. Adorar a Deus e fazer a diferença pode ser um perigo para muitos cristãos. Ser igual e medíocre como os demais não tem problema, mas o problema é quando você é um adorador verdadeiro, quando você é um adorador sincero. E ele foi assassinado, ele pagou um alto preço. Todavia, ele entrou para a história como o primeiro adorador a oferecer a Deus um sacrifício de holocausto. E o gesto dele veio futuramente impactar todos os outros homens de Deus, como no caso de Noé, Abraão, Jacó e tantos outros, onde eles aprenderam, em quem eles se inspiraram. Eles se inspiraram no gesto de Abel. Meu amado, ser um referencial de conduta, de ética, de princípios e valores é algo que Deus espera de mim e de você, ainda que isso nos custe o emprego, oportunidade, ainda que isso nos custe ser excluído do clube da mediocridade. Nós precisamos fazer a diferença. Talvez quem está do seu lado hoje não vai valorizar a vida santa que você vive, porque quem vive no chiqueiro não sabe valorizar o que é santo, o que é puro, o que é verdadeiro. Mas o seu estilo de vida, ele vai influenciar toda uma geração, todo um número de pessoas que querem ser sinceras e, através do seu estilo de vida, terão um referencial de como servir a Deus, de como agradar a Deus. Caim poderia ter aprendido com o irmão como agradar a Deus, mas ele preferiu matar o irmão porque o irmão mostrou superioridade diante de Deus e diante dos olhos de Caim. Meu amado, quando nós encontramos alguém
que faz o que nós fazemos melhor do que nós devemos estar ao lado desta pessoa para aprender com ela, ser ministrado por ela e ser abençoado por ela. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. No período mosaico, o holocausto já existia entre o povo judeu. Através de Moisés, Deus estabeleceu um padrão a ser observado por todos quanto à forma de fazê-lo. Não basta boas intenções, é preciso observar os padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. Do contrário, corremos o risco de oferecer sacrifícios de tolo, os quais não agradam a Deus. Como era então o sacrifício no período mosaico? O que Moisés fez? O que Deus fez através de Moisés? Deus estabeleceu forma, um ritual, uma maneira que o sacerdote deveria receber, o adorador se apresentar diante do sacerdote. Então Deus estabeleceu um modelo, Deus estabeleceu um padrão, tá bom, meu querido? Como foi no caso de Noé, como foi no caso de Abraão, Isaac e Abel. Não havia ainda um padrão estabelecido. Eles faziam aquilo por um ato de fé da maneira deles, dentro da sinceridade deles. Agora, quando Deus, através de Moisés, estabelece um padrão, aí, meu irmão, não basta agora boas intenções. É preciso observar os padrões estabelecidos por Deus em sua palavra. É por isso que nós temos que conhecer Bíblia, conhecer a palavra, para saber como agradar a Deus. Porque alguém pode estar muito bem intencionado, mas está fazendo coisa errada. Do contrário, se nós não conhecermos o padrão, corremos o risco de oferecer sacrifício de tolo, os quais não agradam a Deus. Por exemplo, sacrifício de tolo. Você fazer um voto que vai ficar 3 meses sem procurar seu marido. Você acabou com seu casamento. Sacrifício de tolo. Você fazer um voto dizendo que vai ficar 3 meses, 6 meses sem procurar sua mulher. Aí o diabo entra no meio e acaba com seu casamento. Então existe sacrifício aí, irmão, que é sacrifício de tolo. Gente que pega chicote e sai se batendo. Período de Semana Santa aí, se retalhando, se cortando todo. Para que isso? Isso é sacrifício também de tolo. Então, meu amado, o que é o sacrifício para Deus? É sacrificar a sua vontade, o seu eu, a sua carne, as suas paixões. E isso é um sacrifício verdadeiro. Tá bom, meu querido? Então, se tem um padrão estabelecido por Deus, vamos observar que sacrifício é que Deus deseja de mim. Porque às vezes eu posso estar fazendo sacrifício de hipócrita, sacrifício de tolo, e Deus não vai receber sacrifício de forma alguma. Quero prosseguir na nossa lição. Vamos lá? Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Neste episódio que nós acabamos de ler, lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, nós observamos ali Davi foi buscar a arca de Deus. Olha, boas intenções não é sinônimo de aprovação de Deus. Você pode estar bem intencionado naquilo que você faz, mas por você não observar o padrão, a lei e a palavra, a forma de fazer, meu querido, há pessoas que são bem intencionadas e estão fazendo coisas erradas. Davi, ele tentou trazer a arca da aliança, mas ele esqueceu que havia um padrão. A arca não era para ser carregado, meu irmão, em cima de carro de boi, não, meu querido. Davi, ele não levou isso em consideração. E o resultado é que os bois, ao passarem numa estrada, talvez com buraco, a arca balançou de um lado para outro. Uzá, na melhor das intenções, estende a mão para a arca não cair.
E o que acontece? Deus mata ele na mesma hora. A Bíblia fala que a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Meu amado, ele estava na melhor das intenções, mas ele não observou também o padrão de Deus, que ninguém deveria tocar naquela arca. Então Davi ficou contristado, abatido, todo o povo estava triste, eles estavam numa alegria tremenda por trazer a arca. Então, meu querido, olha, existe um padrão estabelecido por Deus. Ah, irmão Mauro, eu não sabia, eu acabei errando, meu irmão. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Na segunda vez, quando Davi volta, ele faz segundo o padrão estabelecido por Deus, que não eram agora os bois que carregavam, eram os sacerdotes. Eles carregavam nos ombros e paravam a cada determinado momento. Aí ele conseguiu levar a arca de Deus. Então, meu querido, há um padrão estabelecido por Deus. Não é nesse negócio do oba-oba, do louvor gospel, das boates gospel. Vamos incrementar a igreja, vamos colocar umas luzes aqui, vamos fazer isso parecer uma boate, vamos atrair esses jovens aí, vamos imitar um pouco o que o mundo está fazendo lá, para atrair aqueles jovens de lá do mundo. Meu querido, nós não precisamos imitar o padrão do mundo. O mundo é que precisa imitar o padrão da igreja. Então existe irmão, mas eu estou na melhor das intenções, é para ganhar alma para Jesus. Mas para ganhar alma de Jesus, você tem que se igualar ao miserável pecador e praticar tudo que ele pratica. Tem que abrir a porta da igreja. Não precisa mais de santidade, não precisa mais de pureza, não precisa mais de abandono de pecado, não precisa mais abandonar o adultério, a infidelidade. Pode vir do jeito que você está. Aí a pessoa está bem intencionada, querendo salvar almas para Jesus. Mas o problema é que ele não está fazendo o padrão certo. O que a Bíblia diz? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Então Jesus ele fala que até para crer nele existe um padrão, viu, meu querido? Um padrão a ser observado, tá bom, meu amado? Vamos prosseguir na nossa lição. No período nacional. O propósito pedagógico de Deus através do holocausto e a forma como o mesmo deveria ser oferecido a ele alcançou o seu propósito. Toda nação, após séculos de ensinamento, compreendera a relevância do sacrifício de gratidão e verdadeiro ao Senhor Deus. Os erros e acertos fazem parte do processo de aprendizado com Deus. Então nós observamos que no período nacional, período da nação, quando a nação se confirma, observe que foram séculos e mais séculos desde Moisés até a chegada de Jesus. Então Deus usou aquele sacrifício de animais com o propósito pedagógico, ou seja, Deus veio inculcando na mente do judeu, na mente do povo de Israel, a necessidade de um sacrifício e que o sacrifício perfeito viria, o sacrifício vindouro de Cristo, meu amado. Então, observa que esse período de aprendizado e ensinamento levou séculos. É isso que eu admiro da parte de Deus. Deus ele não exigiu que o povo absorvesse tudo de uma só vez. Foram séculos e séculos de aprendizado, de modo que todo judeu, quando nascia, era ensinado pelos pais e o conhecimento de Deus se dissipou. Agora eu pergunto para você, no meio desse processo houve erros? Houve. Abiú e Nadab, Deus matou os dois. Outros, nós vamos ver lá o rei Uzias que entra querendo oferecer sacrifício para Deus, o que não era lícito ele fazer, aquilo ali era coisa de sacerdote. Nós vemos então, nós compreendemos que os erros e os acertos, eles fazem parte do processo de aprendizado com Deus.
Eu posso ter errado em determinado momento da minha vida. Eu posso falhar em determinado momento da minha vida. João ele diz o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Então nós devemos nos esforçar para não errar, mas se errarmos e estamos sujeitos a errar, que levante aí a mão quem já errou. Estou levantando porque eu já errei, estou aprendendo com os meus erros. Levante a mão aí quem é que vai errar mais para frente. Eu também vou errar mais para frente. Eu vou cometer falhas. Posso magoar minha esposa, posso talvez magoar meus filhos, posso fazer o que é abominável aos olhos de Deus, mas eu tenho que compreender que esses erros e acertos fazem parte do processo de aprendizado com Deus. Quero deixar aqui um texto na palavra de Deus para fundamentar o que eu estou dizendo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Olha que texto maravilhoso do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Ele está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer. Meu querido, eu conheci ao Senhor no ano de 93, quando ele me alcançou. De lá para cá se passaram já 25 anos. E pela graça e bondade eu conheço a Deus hoje mais do que eu conhecia quando eu aceitei. Mas eu posso dizer que amanhã eu quero conhecê-lo mais do que eu conheço hoje. Então o grande desafio da caminhada cristã é você não estagnar. É você não parar no meio do caminho. Não, irmão, já conheço tudo de Bíblia. Já sei tudo que fala na escola dominical. Tem gente que fala grego, hebraico, aramaico, fala vários idiomas, pega a Bíblia e traduz e dá um show de hebraico, mas não consegue observar os preceitos mínimos do caráter de santidade de Deus. Para que tanto conhecimento se você não consegue viver as coisas mais simples? Não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E nós poderíamos trazer uma lista imensa aqui. Meu irmão, conheçamos e prossigamos. Conhecer é do jeito que você chega, cheio de pecado, cheio de problema, cheio de trejeito, cheio de mania. Mas vamos prosseguir. Não vamos nos dar por satisfeito. Eu quero mais de Deus. Eu preciso conhecer mais a Deus. E à medida que nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós nos afastamos do mundo e nos enchemos da sua graça. Amém, amado? É o que Oséias está dizendo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos então ao próximo tópico da nossa lição. Jesus Cristo, o holocausto perfeito. Meu amado, agora nós vamos falar do nosso Senhor, do nosso Salvador, do amado da nossa alma. Todos os sacrifícios que vieram lá desde Abel, todos os sacrifícios, na verdade, que vieram desde Adão, aquele cordeiro que foi morto, que foi tirado daquela pele para cobrir a nudez de Adão e Eva, todos aqueles sacrifícios apontavam para este sacrifício de Cristo. Ele foi tanto o ofertante como o sacrifício perfeito. E todos que morreram durante o período da lei não foram salvos pela lei, porque ninguém seria salvo pela lei. Ele foi salvo pelo sacrifício vindouro do Filho de Deus, que viria como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá? Primeiro subtópico. A encarnação de Cristo. Ao tomar a forma humana, Jesus abriu mão de todos os atributos da divindade. Seu objetivo final era a cruz do Calvário.
Ele veio com a missão de ser o Cordeiro de Deus que tiraria definitivamente o pecado do mundo. O diabo fez de tudo para que ele não chegasse até o Calvário. Para isso, propôs-lhe uma alternativa sem dor. Observa a encarnação de Jesus. Por que Jesus tomou a forma humana? Primeiro, ele não veio como Deus. Ele não veio como aquele anjo que matou os soldados assírios. Ele não veio. Ele não veio com poder, com glória. Ele se despiu da sua glória. Ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma humana. Sujeitou-se a ser introduzido no útero de uma pecadora, Maria. Maria era pecadora, porque a Bíblia fala que não há um justo sequer que faça o bem e depois não peque. Maria, teologicamente falando, ela possuía a natureza adâmica. E ele foi introduzido no útero de Maria. Ele se sujeitou a permanecer ali 9 meses, sendo alimentado e sendo cuidado por aquela mulher. Então, olha, imagina, o Deus criador do universo no útero de uma mulher. Então, qual foi o propósito da encarnação de Jesus? Jesus, ao tomar a forma humana e encarnar e nascer como nasce todos os homens, porém, sem a natureza adâmica, porque Adão também, quando ele foi introduzido, ele não tinha pecado. E Jesus, ele veio em princípio de igualdade com o primeiro Adão, e Paulo fala que ele é o segundo Adão. O objetivo principal, primordial de Jesus era o Calvário. A visão de Jesus, desde a sua concepção até ao final da sua jornada aqui, sempre foi o Calvário. A missão dele era morrer na cruz. A missão dele era ser o Cordeiro. E como Cordeiro, João Batista, o primo dele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora quem fala, o diabo matou Jesus lá na cruz do Calvário. Meu irmão, é uma das maiores aberrações teológicas que você pode dizer, falar que o diabo matou Jesus na cruz do Calvário. Não teve nenhuma participação do diabo ali não, do contrário. O diabo fez de tudo para que ele não chegasse até o Calvário. Quem lembra lá Mateus capítulo 4? Satanás apresentando para ele todos os reinos com a sua glória, ele disse: tudo isso eu te darei, não precisa de Calvário, não precisa de sofrimento, não precisa de dor, eu vou te dar tudo isso. Mas Jesus, ele não aceitou. Satanás, ele sempre se apresenta trazendo para mim e para você uma alternativa. Você não precisa de dor, você não precisa de sofrimento, você não precisa carregar a sua cruz. Eu te dou tudo o que você precisa, mas não sacrifique ao Altíssimo. Não se entregue ao Altíssimo. Não seja tão santo como o Altíssimo pede. Não seja tão dedicado, tão sincero como o Altíssimo pede. Você quer dinheiro? Eu te dou dinheiro. Você quer fama? Eu te dou fama. Você quer sucesso, renome? Eu te dou tudo isso. E há muitos crentes que cederam à tentação do diabo. Mas Jesus, ele foi até o Calvário. O Calvário. Era lá no Calvário que ele ia dar o grito da vitória. Era lá no Calvário que ele ia bradar: Pai, está consumado. Aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu cumpri. Meu querido, foi ali que o meu nome foi escrito no livro da vida. Foi ali que todos aqueles que morreram antes de Cristo e que acreditavam na vinda do Messias, do Cristo, foram salvos. Foi ali que todos aqueles que aceitarão a Cristo alcançarão a salvação, tiveram a salvação garantida a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Glórias ao nosso Deus, que o nosso Jesus não cedeu à tentação. Vamos prosseguir na nossa lição. O sofrimento de Cristo.
A estrada que conduz até o céu foi pavimentada com o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele foi provado em tudo e em nada pecou. Sua maior angústia e dor não foram os espinhos ou tampouco os pregos, mas o momento em que se sentiu abandonado por Deus, ocasião em que clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu querido, eu não sou especialista em hebraico, não. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Talvez a minha dicção e a pronúncia não seja mais correta. Ele, naquele momento, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então, este foi o momento mais difícil para Jesus. Não foi quando os discípulos o abandonaram, quando Pedro traiu, quando Judas o vendeu. Isso tudo aí, meu irmão, nós podemos superar. Quando as pessoas nos abandonam, as pessoas nos enganam, as pessoas nos traem, isso nós conseguimos e devemos superar. Então, o momento mais difícil para Jesus também não foi o momento dos cravos que foram introduzidos aquela coroa de espinho, que foi introduzido furando o seu crânio, conforme alguns estudiosos. Não foi o prego rasgando a sua carne e agonizando de dor naquela cruz. O momento mais doloroso para Jesus foi quando ele se sentiu abandonado por Deus. Quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Meu querido, qual é o momento mais difícil da sua vida? O momento mais difícil da sua vida não são as dores, não são as perdas, não são as doenças, não são as enfermidades, não são os espinhos, não são as pessoas te enganando, não é a infidelidade do seu cônjuge, não é essa doença que o médico diagnosticou como sem cura. O momento mais difícil é quando nós perdemos a comunhão com Deus. O momento mais difícil não é quando Deus nos abandona, é quando nós abandonamos a Deus, é quando nós viramos as costas para Deus. Eu vejo muitas pessoas hoje ricas, famosas, com muito dinheiro, mas pobres, miseráveis, desgraçadas, cegas e nu. Mas eu vejo muitas pessoas ricas dentro da casa de Deus. Pessoas cheias do Espírito, pessoas que o corpo está tomado pelo câncer, pela doença, e você vai lá levar a Santa Ceia, você vai lá visitar, está cheio do Espírito Santo, cantando, falando em línguas estranhas, pessoas que foi traída, pessoa que foi desprezada, pessoa que está passando por sofrimento, mas não perdeu a comunhão com Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O momento mais doloroso para Jesus foi quando ele sentiu que ele se fez maldito, ele carregou ali todos os pecados da humanidade, todos, tantos antes dele, no período presente da crucificação e o futuro. Todos os pecados estavam ali nele. E naquele momento, segundo os teólogos, Deus virou o rosto porque Deus não pôde suportar olhar para ele. E naquela hora ele se fez maldito. Aquela foi a hora da dor. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Oh, meu irmão, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que jamais nos falte o Espírito Santo. Que jamais nós venhamos perder a comunhão com o Espírito Santo de Deus, com esse Deus maravilhoso. Pode nos faltar prata, pode nos faltar o ouro, pode dar tudo errado, o casamento não está maravilha, a igreja às vezes não está em pé de guerra, pode talvez tudo está dando errado no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua saúde, mas você pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido, estou seguindo a Jesus Cristo e deste caminho eu não desisto. Meu querido, continue firme no Senhor. Podemos perder muita coisa nesta vida. É por isso que quem aceita Jesus, ele precisa aprender
que ele é o holocausto, ele é o sacrifício. Essa carne, ela vai querer assumir o controle, ela vai querer reclamar, ela vai querer se rebelar contra a lei de Deus. Mas nós sacrificamos essa carne no jejum, na oração, nos montes, na leitura da palavra, porque nós não podemos perder a Deus. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Esse foi o momento mais difícil para Jesus. Vamos prosseguir na nossa lição. A morte e ressurreição de Cristo. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus cumpriu todas as exigências da justiça de Deus e foi, ao mesmo tempo, o ofertante e o sacrifício perfeito. Ao ressuscitar, ele tomou a chave da morte e do inferno, abrindo então a todos os homens as portas do céu, isto para todos que o aceitarem como o único Senhor e Salvador. A morte e a ressurreição de Jesus. Observe, meu amado, Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele cumpriu todas as exigências da justiça de Deus. Alguém pensa que Jesus morreu porque foi o diabo que matou Jesus, porque o diabo tomou o homem de Deus. Não, meu querido. Jesus, ele veio para cumprir a justiça de Deus. A palavra proferida lá no livro de Gênesis para Adão e Eva, que no dia que eles pecassem, eles morreriam, e ali não era somente a morte espiritual, mas também a condenação. O homem estava sentenciado ao inferno, Adão e toda a sua descendência. Então, a palavra de Deus não mudou, mas Jesus, ele veio para cumprir todas as exigências da justiça de Deus. Deus, como eu já disse em outras ocasiões, é o único ser onde a justiça e o amor caminham juntos em plena harmonia. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, quando morreu, ele cumpriu toda a justiça de Deus, lá reclamada em Gênesis. Então Deus não passou a mão na cabeça do homem, Deus proveu para o homem aquilo que o homem não poderia fazer. É por isso que a salvação é somente através do nome de Jesus Cristo e não há nenhum outro nome debaixo do céu ou no céu que nós clamamos para a salvação. E ele foi o ofertante e o sacrifício perfeito. E a ressurreição? Quando ele ressuscitou, ele tomou a chave da morte, a chave do inferno e abriu as portas do céu, oh, aleluia, para negros, pobres, ricos, brancos, índios, africanos, europeus, asiáticos, letrados, cultos, ignorantes. Ele abriu o céu para as prostitutas, os homossexuais, as lésbicas, os travestis. Ele abriu o céu para os ladrões, os bandidos, traficantes, todos que viviam uma vida pervertida e até aqueles que acham que não estavam com a vida tão pervertida assim. Ele abriu o caminho para o céu e ele pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vai ao céu, vai a Deus, se não for por mim. Meu amado, você deve se perguntando: meu Mauro, mas vai entrar todo esse povo? Vai, mas só tem uma coisa: tem que passar pelo caminho que todos passam, aceitá-lo como único Senhor e Salvador. Aceitar como Salvador todo mundo quer, meu irmão, todo mundo quer morar no céu, mas todo mundo quer um Jesus mamão com açúcar. Um Jesus que não cobra, um Jesus que não exige, um Jesus gospel, um Jesus light, um Jesus pop, um Jesus liberal, um Jesus de umas ideias relativistas.
Aí, meu irmão, não há salvação não. Tem que aceitá-lo como Salvador e como Senhor. Aí o caminho fica estreito. Como Salvador é aquele que perdoa o pecado, mas como Senhor é aquele que exige mudança. Amém? Lá no céu vai entrar, tudo esse, ex-ladrão, ex-feiticeiro, ex-macumbeiro, ex-pai de santo, ex-homossexual, ex-travesti, ex-lésbica, ex-alguma coisa. Lá no céu vai estar um monte de ex-alguma coisa, que foram lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Encerramos aqui a lição de hoje e eu quero orar por você. Amém, meu querido? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta rica oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. Meu Deus, ensina-nos a ser o sacrifício que agrada ao Senhor, a sacrificar a nossa vontade, sacrificar a nossa carne, o nosso eu, sacrificar, meu Deus, aquilo que insiste em querer nos distanciar do Senhor, o pecado. A carne, a nossa natureza adâmica, ela tem prazer no pecado, ela tem prazer nas coisas que entristecem o teu espírito, mas nós não queremos inclinar para a carne, nós queremos sacrificar a nossa carne no altar da santidade, como um aroma agradável às tuas narinas. Santifica a tua igreja, santifica o teu povo. Meu Deus, o caminhar com o Senhor é um processo de aprendizado, de erros e acertos. Muitas vezes nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos tropeçar, mas o Senhor vai sempre estar estendido para nos levantar e nos colocar de pé. Meu Deus, abençoa a tua igreja, santifica a tua igreja e prepare-a para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Esqueci de falar. A lição de número 10. É bem provável que eu não esteja aqui para ministrar a próxima lição de número 10. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Não precisa nem procurar o vídeo aí no YouTube que você não vai achar, porque em caso de arrebatamento eu não estarei aqui. Amém? Mas eu me alegro no meu Senhor, porque eu tenho a certeza, meu irmão, glória a Deus, que você também não estará aqui. No ato daquela trombeta tocar, irmão, nós vamos encontrar com o nosso Jesus, com o nosso Salvador, com o Cordeiro de Deus, aquele que morreu pelos meus pecados. Eu vou me encontrar com o meu Senhor, com o meu Salvador. Nós vamos nos ouvir o soar da trombeta. Nós vamos compreender como Deus foi misericordioso de nos tolerar no processo de aprendizado. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, não desista da caminhada. Se você errou, coloque-se de pé. Se você falhou, se humilhe, mas não perca o soar dessa trombeta. Que Deus abençoe a sua vida, poderosamente, no nome de Jesus. E eu gostaria, encerrando, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ajude-nos em oração. Deus sabe das lutas, das batalhas que eu estou travando. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.